Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de Código Penal Comentado. Como nós já sabemos aqui, estamos comentando todos os artigos do Código Penal, quer dizer, como nós já sabemos, aqueles já conhecem aqui o nosso projeto, o nosso canal, mas para quem está chegando agora é importante esclarecer. Nós temos esse projeto de Código Penal Comentado, estamos comentando todos os artigos do Código Penal na ordem sequencial. Também temos outros projetos aqui no canal, temos o projeto de Código de Processo Penal comentado, temos o projeto da Lei Anticrime comentado, esse já se esgotou, a gente comentou toda a Lei Anticrime, são 40 vídeos. E no Código Penal, hoje nós vamos comentar o artigo 43. Conforme nós dissemos no último vídeo, nós encerramos a parte de teoria da pena relacionada à pena privativa de liberdade. Lembra que essa parte de teoria da pena ou teoria da sanção penal, ela se inicia no artigo 32 e até o artigo 42 trata da pena privativa de liberdade, né, que foi o nosso último vídeo falando do artigo 42, que é o que trata da detração. Agora, no artigo 43, meus amigos, nós damos início à chamada pena restritiva de direitos. E aí, eu quero fazer aqui algumas breves considerações sobre a pena restritiva de direitos para te recordar o seguinte. Essas penas também são chamadas de penas alternativas, justamente por constituírem uma alternativa à pena privativa de liberdade. Nossa legislação foi bastante modificada, mas isso já tem muito tempo, foi em 1998, foi modificada bastante lá em 98 por conta de um grande movimento internacional, que era um movimento justamente internacional que reconhecia que alternativas à prisão eram muito mais efetivas do que a pena privativa de liberdade para a larga maioria dos casos. Ou seja, a ideia não era abolir a pena privativa de liberdade, tanto que ela continua sendo a pena mais importante, continua sendo o epicentro do sistema punitivo, e particularmente aqui no Brasil nós temos uma quantidade bem expressiva na população carcerária, mas estudos no âmbito internacional, ou seja, feitos em vários países com inúmeras realidades distintas, e inclusive estudos aqui no Brasil, demonstravam que as alternativas à prisão eram muito mais eficientes em relação a determinados crimes. Então, casos, por exemplo, em que o sujeito era réu primário, crime sem violência, crime sem grave ameaça, e muitas vezes ingressar no sistema penitenciário fazia com que ele saísse de lá piorado, quer dizer, realmente com dívidas em relação a organizações criminosas, que precisou amealhar para obter proteção, enfim. Estudos eu repito, em vários países, demonstravam que o índice de reincidência daqueles que eram condenados a penas restritivas de direitos era muito menor. E aí, houve uma grande convenção no âmbito internacional, o resultado dessa convenção ficou conhecido como Regras de Tóquio, né? Porque, como o próprio nome indica, a convenção se realizou na cidade de Tóquio, e essa convenção ela tinha diretrizes justamente para que os países alterassem as suas legislações, promovendo mudanças, implementando mais penas restritivas de direitos. Ou seja, nós já tínhamos penas restritivas de direitos, mas a partir de 98 realmente deu uma oxigenada na nossa legislação em relação a essa matéria. Depois teve uma outra convenção que ocorreu na África do Sul, e aí, até pela simbologia do fato de Nelson Mandela ter ficado 27 anos preso, né, como preso político, perseguido pelo nefasto regime do Apartheid, as conclusões dessa convenção que ocorreu na África do Sul ficou conhecido como Regras de Mandela, que são regras também que complementam essa ideia de penas restritivas de direitos, ou seja, de alternativas à prisão como um todo. Bom, de um modo geral, o artigo 43 do nosso Código Penal apenas enumera quais seriam as penas restritivas de direitos. E no Código Penal são 5. Em primeiro lugar, a prestação pecuniária. Em segundo lugar, a perda de bens e valores. Em terceiro lugar, a prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública. Em quarto lugar, a pena de interdição temporária de direitos. E, por fim, a limitação de final de semana. Nesse vídeo eu ainda não vou comentar pormenorizadamente cada uma dessas penas, porque a gente vai fazer isso nos próximos artigos,
Particularmente o próximo artigo, que é o artigo 44, vai trazer os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Mas a partir daí, nos artigos subsequentes, nós veremos que o Código vai adentrar em minúcias, explicando o que é cada uma dessas penas. Então eu vou apenas me adstringir a comentar o artigo 43, trazendo isso, trazendo a importância das penas restritivas de direitos e trazendo também que no Código Penal são essas 5. Eu repito, prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Mas só para a gente concluir, existiriam outras penas restritivas de direitos? Sim, nós temos outras penas que não estão previstas no Código Penal. A gente lembra, artigo 12 do Código Penal, que a gente já comentou aqui, que as regras do Código Penal se aplicam à legislação extravagante, salvo quando a legislação extravagante dispuser em sentido contrário. Ou seja, essas penas restritivas de direitos também se aplicam na legislação extravagante, mas, em alguns casos, a legislação extravagante traz outras penas. Então, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, como nós já sabemos, ela traz a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Aliás, no momento, até o presente momento, a única hipótese que a gente tem de responsabilização penal da pessoa jurídica no Brasil é a de crimes ambientais. E lá na Lei de Crimes Ambientais, veja, se a gente tem responsabilização penal da pessoa jurídica, é claro que para a pessoa jurídica a gente tem que ter penas específicas à própria natureza da pessoa jurídica. Então, por isso que essa Lei 9.605, lá nos artigos 21 e 22, traz penas que são específicas para as pessoas jurídicas, né? Então, por exemplo, quando se fala lá em prestação de serviço à comunidade, lá se fala, por exemplo, na assunção da obrigação por parte da pessoa jurídica de promover o reflorestamento ou a preservação de alguma área ambiental. Lá na Lei de Crimes Ambientais se fala, por exemplo, na suspensão ou interrupção da atividade poluente. Já quando a gente vai para a lei de drogas, por exemplo, no artigo 28 da lei de drogas, que trata do porte de droga para consumo pessoal, nós temos, por exemplo, a pena de advertência sobre efeito das drogas. Temos a pena de comparecimento a cursos ou programas educativos, quer dizer, eu estou falando de outras penas alternativas que não estas previstas no Código Penal. Aquelas previstas no Código Penal se aplicam à legislação extravagante, salvo quando a legislação extravagante dispuser em sentido contrário, como nesses dois casos, por exemplo. Tá bom? A gente encerra por aqui. No próximo vídeo a gente já traz o artigo 44, que é importantíssimo, porque nos traz os requisitos para que o juiz possa substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. A gente encerra por aqui. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.